Estudo Bíblico Jeremias 32. Capítulo 32. Foi isso um ano antes da queda de Jerusalém. O incêndio da cidade e a assolação de Judá estavam quase às portas. No meio do horror e do desespero, Jeremias recebeu ordem de Deus para comprar um campo em cerimônia pública e entregar a escritura para ser guardada em segurança, a fim de dar ênfase à sua predição de que os cativos regressariam e a terra seria de novo lavrada. Verso 1. Narrativa do ano 588 a.C., último ano do Reino de Judá. Já se emprega a data internacional do Império da Babilônia. Verso 2. Pátio do guarda. Um lugar cercado, guardado para prisioneiros não considerados suficientemente perigosos para serem lançados na cova comum. A razão do aprisionamento pode ser vista nos versos 3 a 5 e no capítulo 37. Verso 3. Secretamente, o rei respeitava o profeta, capítulo 37, verso 3. Mas, como Nicodemos, era ameaçado pela máquina política. João 3:1 e capítulo 7, versos 50 a 53. Verso 7, Anatote, cidade natal de Jeremias, capítulo 1, verso 1. Resgate. A lei do resgate ordenava que se um hebreu necessitado estivesse para vender sua terra a fim de pagar suas dívidas, seu parente próximo devia resgatar a terra, isto é, comprá-la. A atitude de Jeremias teve significado maior quando lembramos que Anatote já tinha caído nas mãos dos inimigos, ou seja, havia esperança de restauração. Verso 15 e 43. Verso 8. Ananel tinha tanta fome por dinheiro que forçou um pobre prisioneiro a cumprir o dever do resgate de um terreno inútil, pois na posse do exército babilônico. Verso 9. Pesei. Considerando que não havia dinheiro em moedas, os pagamentos eram feitos pesando-se o metal precioso. 17 ciclos. Cerca de 7 onças. Provavelmente o campo era pequeno. Verso 11. Escritura. Sempre era feita uma cópia de um documento de compra. O documento original que continha os termos e as condições da compra era selado pelo lado de fora para evitar falsificação. A cópia era deixada aberta para servir de prova imediata. Lei, estatutos. Termos legais técnicos. Pela lei, os vendedores cediam a posse da propriedade, pelos estatutos davam as condições mediante as quais a propriedade fora adquirida pelo comprador. Verso 12. Baruque significa bem-aventurado. Primeira menção do devotado amigo e escrivão de Jeremias. Capítulo 36, versos 4 a 8 e 45, versos 1 a 5. Parece que Seraías, irmão de Baruque, também ajudou o profeta. Capítulo 51, versos 59. Verso 14. Vaso de barro, para guardá-la da umidade. Jarros de barro contendo tais contratos. Têm sido desenterrados pelos arqueólogos. Versos 16 a 25. A compra foi feita, mas uma onda de dúvidas tomou conta do profeta e ele orou com o espírito angustiado. Verso 18. Nos filhos. Expressão omitida na tradução do hebraico check, ou no seio, na bainha, no regaço, no peito. As vestes orientais tinham, na altura do peito, numerosas dobras que serviam de bolso. Isso explica o derramar no seio das vestes como retribuição contra a iniquidade, que assim era levada ou carregada. Senhor dos exércitos, o mesmo que foi visto por Isaías e ao qual também chamou de rei.
Isaías 6, verso 5. Verso 19. O fruto é a doutrina definida em Gálatas 6, versos 7 e 8. Verso 20. Sinais e maravilhas na terra do Egito. Vide Êxodo 7, versos 8 a 12 e 36. Um nome: revelação de Deus ao homem. Verso 21. Vide Deuteronômio 26, verso 8. Grande espanto. O terror que se propagou entre as nações circunvizinhas. Êxodo 15, versos 14 a 16, 23, verso 27 e Josué 5, verso 1. Verso 24. Trincheiras. Vide capítulo 6, verso 6. Montão de terra ajuntada. Tranqueira que se faz para o assédio contra uma cidade. O cerco da cidade estava praticamente realizado. A cidade estava completamente bloqueada e o povo passava fome. Verso 25. A oração se irrompe quando o profeta sente a incongruência de sua atitude com a situação da terra que está sendo perdida para os babilônios. Contudo, ele não se estende mais detalhadamente sobre suas dúvidas. Versos 26 a 44. O Senhor conforta e tranquiliza seu profeta, dizendo-lhe que, embora a cidade venha a cair, como ele esteve profetizando, haverá uma restauração quando o povo tornará a comprar e vender na terra de Judá. Verso 27. Com grande delicadeza, Deus insiste com Jeremias a que tenha mais fé, retomando a declaração do próprio profeta, verso 17, como se lhe perguntasse: Jeremias, você realmente crê no que disse? Verso 29. Jerusalém se tornara completamente rebelde e por isso merecia o mesmo castigo das antigas cidades cananitas. Deuteronômio 3:6, Josué 6:24 e 8, verso 28. Verso 30. Sua mocidade. O tempo em que Israel esteve no Egito foi o tempo de sua juventude. Capítulo 2, verso 2, 31, verso 19, Oséias 11, verso 1. Verso 31. Ira, esta cidade. Jerusalém provocara Deus a ira e o levara a exibi-la. Verso 33. Advertência. Lição, instrução, castigo, reprimenda. A mesma palavra é traduzida no livro de Provérbios por instrução, capítulo 4, verso 1, ensino, capítulo 5, verso 13, 8, verso 10 e verso 33. Disciplina, capítulo 5, verso 23 e 6, verso 23. É uma das palavras-chave de Provérbios. Versos 34. Abominações. Do hebraico significa sujeira, falsidade, ídolo. A raiz significa desgosto, profanarem, sujar, afetar. Verso 35. Abominação. Do hebraico significa imundícia, sujeira, abominação. Moloque. Vide 2, verso 23, 7, verso 31, 19, versos 4 a 6. Era o Deus nacional dos amonitas. Foi expressamente proibido aos israelitas adorá-lo. Levítico 18, 21, capítulo 20, versos 1 a 5. Condenado como clímax da iniquidade. Deuteronômio 12, 31, 18, 10 a 12. Visto que Salomão permitiu a adoração a Moloque, o reino foi dividido. 1 Reis 11, versos 31 a 33. Havia um sacerdócio pagão a servi-lo. Jeremias 49, verso 3, Sofonias 1, versos 4 e 5. Versos 36 a 44. Promessas proféticas feitas à cidade sitiada. 1. Jeová reunirá seus cidadãos das terras para onde os espalhara em sua ira. Verso 37. 2.
Jeová fará com que habitem em segurança, sendo seu povo. Versos 37 e 38. 3. Ele lhes dará um coração e um caminho. Verso 39. A unidade sempre é representada como uma das características do reino messiânico. Sofonias 3:9, Zacarias 14:9 e 1 Coríntios 1:10. 4. Sua nova aliança será eterna. Verso 40. 5. Ele continuamente fará o bem por eles. Verso 40. 6. Eles nunca o abandonarão. Verso 40. 7. Serão firmemente fixados na terra prometida. Verso 41. 8. Mais uma vez comprarão campos para cultivá-los. Campos que são uma aliança incondicional na qual Jeová é o agente ativo. Versos 43 a 44. Verso 37. Jeremias reafirma a promessa de Moisés de restauração do exílio. Deuteronômio 30, versos 3 a 5. Verso 38. Descreve uma teocracia na qual a vida particular e o governo civil refletem a plenitude da vontade divina. Verso 39. A união dos irmãos na fé, vinculados pelo temor de Deus, seguindo uma mesma vocação, é o que produz a verdadeira igreja. Isso está associado ao verdadeiro conhecimento de Deus e à verdadeira adoração. Verso 40. Aliança eterna. Para além do retorno, a terra prometida com Esdras e Neemias diz respeito a uma promessa futura de restauração de Israel, quando Deus colocará no povo um novo coração e lhes proporcionará eterna salvação. Verso 44. Benjamim, sul. Toda essa região representa a extensão territorial de Judá na época do exílio. Capítulo 17, verso 26 e 33, verso 13. Nota: o capítulo 32 encerra uma lição de fé e de obediência. 1. A situação desesperadora, versos 1 a 5. 2. Escutando a palavra de Deus, versos 6 a 8. 3. Obedecendo a palavra de Deus, versos 9 a 12. 4. A consolação e inspiração que brotam dessa obediência, versos 13 a 15. E 5. O resultado final, poder para distinguir os tempos do presente, versos 26 a 35, e do futuro, versos 36 e 44, para ser verdadeiro profeta de Deus.